Doutora em Direito, a professora Ana Frazão é uma das nossas convidadas aqui hoje. Ela falou do fascínio que tem pelos livros, contextualiza as obras que publicou e adianta as que serão lançadas. Antes, a conversa é com o escritor Edemilson Paraná, que revela como são feitas as operações de compra e venda de ações no mercado financeiro brasileiro. Você sabia que quase metade dessas operações é feita por robôs? Bom, os detalhes estão aqui no Iluminuras. Mestre e doutorando em Sociologia, Edemilson é pesquisador do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Tudo bem, Edemilson? Tudo bom. Bem-vindo ao Iluminuras. Obrigado. Bom, ler é trabalho e também lazer para você, que eu sei. Mas como é que esse gosto, essa paixão, quando surgiu? Olha, ela começou muito cedo. Com 9 anos de idade, eu escrevi 2 pequenos livros de histórias infantis. Foi a primeira vez que eu me lembro, assim, no primeiro momento que eu me lembro que, de fato, ler esteve vinculado ao ato de escrever. Daí porque, desde então, isso tem se tornado, ao mesmo tempo, uma paixão, um lazer, mas também parte do meu trabalho. Desde muito cedo, eu já queria, já tinha um sonho de ser, eventualmente, escritor, etc. Isso foi se amadurecendo até eu me tornar sociólogo, né? Não exatamente aquilo que eu havia imaginado, mas com certeza a escrita e a leitura são parte do meu cotidiano, mas também parte do meu prazer, do meu lazer. E quem foi que incentivou, você é tão jovem ainda, a já ler e escrever? Olha, eu acho assim, os meus pais, certamente pelo exemplo de leitura em casa, eventualmente, tiveram um papel importante. Mas foi algo muito espontâneo, assim, que aconteceu naturalmente. Né? Eu não tenho na família nenhum literato, nenhum acadêmico, ninguém que de fato se dedique integralmente a isso. Então foi algo que foi acontecendo de maneira muito espontânea, até um pouco inexplicável, assim. E hoje, o que você lê? O que você gosta de ler? Eu leio de tudo, né? Na verdade, eu passo o tempo todo lendo praticamente, né? Então, quando eu não estou trabalhando o dia todo lendo e escrevendo, à noite em casa, quando eu vou descansar antes de dormir, eu também estou lendo. Então, assim, tenho uma especial predileção pelo realismo fantástico, pelos autores do realismo fantástico, né? Poderia citar o Gabriel Garcia Marques, que foi um que eu li muito, mas também vários outros. Gosto de ficção política, né? Essa fronteira entre a ficção política e o realismo fantástico. O George Orwell, por exemplo, é um escritor que eu adoro. E leio muito poema, né? Agora, por exemplo, estou lendo um conterrâneo que é o Leminski, né? Que eu adoro. Então, assim, são fontes muito diversas, mas que servem com certeza como lazer, como prazer, para tentar relaxar, descansar e, de novo, assim, um encontro com a imaginação, né? Com o idílico, com aquilo que a gente não é levado a olhar a vida de uma forma distinta do cotidiano, né? Eu acho que a literatura tem esse papel. Na sociologia, a gente brinca que ela é uma fonte de... Brinca não, diz a sério que ela é uma fonte de imaginação sociológica, né? Se a gente fica preso no cotidiano como ele é e não expande as fronteiras da imaginação por meio da literatura, a gente fica... se dá mal no nosso trabalho, sem dúvida nenhuma. Seu primeiro livro está aqui, a gente fala sobre ele daqui a pouquinho. Agora, eu queria saber como é que esses livros, esses autores, influenciaram na sua escrita. Mudou? Com certeza, sim, com certeza. Eu acho que a escrita... ela, como qualquer arte da comunicação, ela é fundamental no nosso empreendimento de expressar ideias, né? As ideias não existem em si mesmas, assim, elas são parte de um processo que é mediado pela comunicação. Portanto, quanto melhor a gente se comunica, melhor a gente constrói, produz e apresenta as ideias, né? E isso é fundamental para quem está tentando produzir um trabalho acadêmico, um trabalho intelectual. Então, a escrita não é só forma, é isso que eu estou querendo dizer, né? A escrita é também conteúdo. Quando você escreve de uma maneira distinta, você apresenta um conteúdo distinto. Portanto, o contato com a literatura, o contato com, por exemplo, com o jornalismo... literário, né? O New Journalism nos Estados Unidos, que é uma coisa que eu adoro, né? O Gay Talese, o Truman Capote, são leituras maravilhosas. Fazem toda a diferença você ter uma escrita que é capaz de apresentar um conteúdo de outra forma, né? Inclusive reconfigurar esse conteúdo. Portanto, a escrita é absolutamente fundamental em qualquer trabalho intelectual. Vamos falar sobre o livro, então, agora. A Finança Digitalizada, Capitalismo Financeiro e Revolução Informacional. É a sua dissertação de mestrado. Agora, o que você defendeu aqui, Edemilson? Conta pra gente. Eu estou defendendo aí basicamente uma relação que aparece
não tem aparecido muito na literatura que eu tenho acompanhado, que é entre a revolução informacional, o que tem chamado de sociedade da informação, a informatização em sentido amplo, a revolução tecnológica e etc., e uma transformação mais ampla no conjunto das economias, né, que tem sido chamado de financiarização, na reconfiguração desse capitalismo financeiro. Daí por que relacionar capitalismo financeiro e revolução informacional, né, dois processos de transformação que vêm acontecendo com muita velocidade, e com grandes impactos na sociedade. De um lado, a reconfiguração da economia como um todo, do capitalismo em geral. De outro, um avanço tecnológico que está intimamente vinculado a essa transformação naquilo que eu chamei de finança digitalizada, justamente o encontro desses dois processos. Você tem um dado que chama muita atenção e ajuda as pessoas a entenderem. Mais de 40% das operações são feitas por robôs no mercado financeiro brasileiro. Perfeitamente. É isso. Como é que você chegou nesse número? Esse número é produto de investigação que foi realizada, né, no âmbito desse trabalho. Eu fiz um trabalho de campo, entrevistei uma série de atores na Bolsa de Valores, não só dentro da Bolsa, mas também fora dela, investidores, instituições financeiras, empresas de tecnologia, e naturalmente também avaliei dados macroeconômicos, informações de negociação da Bolsa, etc., que me fizeram chegar nesse dado. É um dado surpreendente para a maioria das pessoas, né? Saber que hoje quase metade de todas as negociações que acontecem na Bolsa de Valores no Brasil são feitas de maneira automatizada, sem intervenção humana, né? Por articulações entre softwares e hardwares, que a gente chama aqui de robô, né? Que muita gente chama de robô, de negociação automatizada. Então hoje, por exemplo, você tem realidade de algumas instituições financeiras que com 1 ou 2 operadores fazem mais de 100 mil a 150 mil operações de compra e venda de ações por dia, graças a esses mecanismos automatizados, né? Então é um dado, com certeza, que ilustra o que eu estou tentando explicar de alguma forma aí nesse livro. Aqui no Brasil, pouco mais de 40% das operações. Exatamente. Nos Estados Unidos, por exemplo? Nos Estados Unidos, esse percentual chega a 70%. 70% de todas as negociações de compra e venda de papéis e ações na Bolsa de Valores, por exemplo, no mercado financeiro americano como um todo, né? Porque lá são várias bolsas, chega a 70%. E essa é a tendência? É uma tendência a aumentar, sem dúvida nenhuma. É uma tendência a aumentar não só pela maneira de como o desenvolvimento técnico nessa área está caminhando, ele é um desenvolvimento técnico que caminha sempre na direção do encurtamento geográfico, do espaço e do tempo, né? Por quê? Porque se você encurta o espaço e o tempo, você tem mais possibilidades de realizar mais operações em mais lugares no menor tempo e, com isso, oferir mais ganhos especulativos. Então, essa é a tendência do desenvolvimento técnico nessa área. Mas essa é a tendência não só por conta da dinâmica tecnológica, ela também é uma tendência porque os mercados estão cada vez mais abertos, né? Atraem cada vez mais essa lógica de funcionamento. São mercados que funcionam muitas vezes, em alguns casos, 24 horas por dia, ininterruptamente, de maneira integrada, desregulamentada, liberalizada e que, portanto, estimulam o fluxo em alta velocidade de capital de um lugar para o outro. Quando você tem uma estrutura de mercado que favorece isso, né? Ou seja, uma forma de funcionar o mercado com o desenvolvimento tecnológico que caminha nessa direção, você encontra esses dois processos e é justamente isso que eu estou tentando explicar nesse livro aqui. Você falava aí em desregulamentado. Perfeitamente. É preciso regulamentar? Com certeza, sem dúvida nenhuma. É preciso regulamentar os mercados, né? É preciso fazer com que os mercados financeiros atendam a necessidades sociais. O que isso significa? Significa que o mercado deve estar vinculado às necessidades produtivas de uma economia. A produção de renda, emprego, consumo e etc., né? Algo que, lamentavelmente, muitas vezes não tem acontecido. Em muitos casos, dada essa estrutura de mercado, dadas essas mudanças econômicas mais amplas, que não se referem única e exclusivamente aos mercados financeiros, mas uma reconfiguração ampla das economias como um todo, no que a gente tem chamado aqui de financiarização ou regime de acumulação com dominância da valorização financeira. O nome parece estranho, mas significa uma ideia muito simples, que a economia está governada por uma lógica fundamentalmente financeira de ganho. Como é essa lógica? Essa lógica está voltada para a renda de curto prazo, né? E para obter, sempre que possível, renda de curto prazo em detrimento de investimentos de largo período de maturação, de médio ou largo período de maturação, que são os investimentos que geram renda, emprego, consumo e etc., né? Não tem como eu, por exemplo, produzir investimento em infraestrutura, uma grande planta produtiva, sem ter um determinado período de maturação de 5, 10 ou 15 anos. Se eu tenho uma economia governada por uma lógica rentista e curto prazista, que está buscando oferir ganhos em milissegundos, naturalmente esse dinheiro não
chega nessas necessidades e não atende, portanto, os propósitos econômicos que todos nós queremos ver aplicados, que é uma economia que de fato se reverta em ganhos sociais. Uma curiosidade, como é que você decidiu estudar esse assunto? É uma aventura, né? Eu comecei a estudar na sociologia um tema que sempre me fascinou muito, que é a tecnologia, né? Então eu entro trabalhando com a sociologia da tecnologia, área inclusive que de certo modo esse trabalho poderia se enquadrar e se enquadra de alguma maneira. E ao estudar o fenômeno tecnológico, o desenvolvimento tecnológico, eu começo a me deparar com o fato de que algo mais profundo está acontecendo ali, né? A direção que o desenvolvimento tecnológico, em sentido amplo, tem seguido no mundo, não só na esfera financeira, mas em outras, é a direção fundamentalmente da economia de trabalho, né, do desconto do espaço, do desconto do tempo. Né, e isso eu comecei a perguntar o que governa essa lógica, né, de que maneira esse direcionamento do desenvolvimento tecnológico contemporâneo se dá dessa forma. E aí eu comecei então a perceber que mudanças mais profundas na sociedade como um todo e na economia em especial estavam acontecendo e intimamente vinculadas a essa direção que é dada ao progresso tecnológico. Daí eu passo, então, a estudar essas mudanças na economia e vincular elas a esse desenvolvimento tecnológico. Então, na tentativa de unir essas duas pontas, de um lado a revolução informacional, a dita sociedade da informação, a informatização, como tem sido amplamente discutido, e de outras mudanças mais amplas que têm acontecido nos últimos 30, 40 anos no capitalismo, vinculado ao que eu tenho explicado aqui como financiarização e dominância financeira e etc. Unindo essas duas pontas é que eu chego nesse trabalho que parece estranho, mas que eu acho que tem bastante pertinência. Você está no doutorado, é aluno do doutorado. Exatamente. Agora, continua nessa linha de pesquisa? É, uma linha análoga, né? Agora eu estou estudando moeda, né? A ideia é entender, quer dizer, eu começo a me perguntar, quando eu começo a olhar para a finança aqui nesse trabalho, eu começo a me perguntar o que de fato circula nessas redes da finança global, né? E uma resposta muito clara é dinheiro, né? Entender conceitualmente e empiricamente o que é o dinheiro no século XXI, as formas que ele assume, o dinheiro digital, né? Enfim, o dinheiro transacionado por meio de mecanismos automatizados, é o passo seguinte que eu passo a dar e, portanto, o que eu estou estudando no doutorado agora. A moeda como relação social, como ponto de tensão de conflitos sociais, distributivos, políticos e econômicos em sentido mais amplo, né? Uma caminhada que está vinculada a essa, mas que também tem a sua trajetória própria. E por fim, como esse processo mais amplo que acontece na economia global se dá no Brasil. Como o Brasil se abre para o mundo e passa a se transformar no último período no que tem sido chamado uma plataforma de valorização financeira. Essa lógica da financiarização também nos afeta. E ela também está intimamente vinculada à crise que nós estamos vivendo no último período, né? Nós temos um aprisionamento também no Brasil de muito dinheiro na esfera financeira, né? Nos ganhos especulativos de curto prazo, que lamentavelmente não chegam às enormes necessidades sociais que nós temos aqui. Ok, Edemilson, é isso. Muito obrigado, é muito interessante o seu estudo. Que bom que você veio até aqui e contou aqui pra gente. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo a conversa continua. A gente fala mais sobre literatura, dessa vez com a professora de Direito, Ana Frazão. É um minutinho só, não sai daí. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com a professora de Direito, Ana Frazão, que está aqui comigo. Obrigado pela presença, professora. Imagina, é um prazer. Eu sei que você sempre gostou de ler, desde pequenininha mesmo. Desde pequenininha mesmo. Como é que é essa história? Bem, eu sou filha única de uma mãe que era uma leitora voraz, então, até pelo fato de não ter outra criança comigo, a gente tem uma família muito grande, toda no Nordeste, nós éramos os únicos aqui, então, basicamente, eu me acostumei a ter nos livros os meus grandes companheiros de infância. E esse pequenininha é desde quando? Olha, desde muito pequena mesmo, com 2, 3 anos eu já ficava às voltas com aqueles livros infantis, a minha mãe os lia para mim, eu decorava os livros, então ela brincava, olha, minha filha já sabe ler, na verdade eu não lia, eu simplesmente decorava os conteúdos, mas acho que de tanto ver as letras, naturalmente eu fui aprendendo a ler e, de fato, comecei a ler de certa forma um pouco sozinha, um pouco antes das outras crianças, talvez em virtude já de ficar tanto às voltas com as letras, com os livros e tudo mais.
Quais são os seus preferidos? Você tem seus preferidos, livros de escritores? Tenho alguns preferidos. Eu, na verdade, sou bastante eclética, eu gosto de ler muita coisa, mas tem aqueles escritores do coração, por assim dizer. Às vezes a gente nem entende as razões, talvez o fato de ler um determinado livro num momento em que aquele livro tem um significado muito grande para a gente. Então, eu acho que na parte de poesia, certamente eu falaria em Fernando Pessoa e em Mário Quintana. E também tenho como autores muito especiais o Gabriel Garcia Marques, o Mário Vargas Llosa, o Scott Fitzgerald e o Hemingway. É difícil fazer essa seleção, mas tentando, né, responder a sua pergunta, eu acho que seriam esses autores. Agora, esse gosto, essa paixão pelas letras, influenciou suas escolhas também? O direito, por exemplo? Sem dúvida. Eu sempre gostei das letras, sempre gostei de comunicação. Então, mesmo muito pequena, embora não soubesse ao certo o que faria, e sou filha única de 2 médicos, então já percebia que não seria médica. Sempre imaginei que faria alguma coisa relacionada às letras e à comunicação. Cheguei até a cogitar de jornalismo, diplomacia, uma série de outras áreas, mas me encontrei, por assim dizer, no direito. E como é que esses autores, esses escritores, influenciaram a sua escrita? Você tem 2 livros publicados, além de outros capítulos, organizações em livros, mas como é que esses autores influenciaram a sua escrita, Ana? Eu acho que de diversas maneiras. Em primeiro lugar, a maior parte desses autores, eles são extremamente sedutores. Então, eu comecei a perceber isso, que a escrita é também uma forma de seduzir. Não basta apenas passar a mensagem. O ideal é passar uma mensagem de uma maneira clara, de uma maneira que possa envolver o destinatário daquela mensagem. Além de tudo, eu acho que a clareza, uma certa preocupação com concisão, em se evitar excessos. Então, eu acho muito importante, muitas vezes, ter essas referências na literatura, porque elas vão poder ajudar muito também na linguagem técnica e também na elaboração de trabalhos jurídicos. A gente falou aqui de alguns autores, você trouxe aqui, elegeu alguns, agora você tem um que seja preferido? Ai, difícil, mas eu acho que se tivesse um autor que reúne todas essas qualidades que eu procuro ter, seria o Hemingway. Eu acho que o Hemingway tem livros notáveis. O Velho Mar, por exemplo, é um livro em que do começo ao fim ele é perfeito, ele não tem um excesso, ele é claro, ele é envolvente. Então, eu acho que seria ele, apesar de ser muito difícil responder esse tipo de questão. Vou fazer uma pausa aqui rapidinha para a gente lembrar, então, um pouco mais sobre Hemingway. Vencedor dos prêmios Pulitzer e Nobel de Literatura, Hemingway é autor de clássicos como Por Quem os Sinos Dobram e Adeus às Armas. O escritor levou para a literatura o estilo conciso do jornalismo e as experiências que teve em guerras, caçadas, touradas, pescarias em alto mar, nos Estados Unidos, na Europa, na África e em Cuba. Hemingway morreu em 1961, aos 61 anos de idade. Falando sobre os seus livros agora, professora, a gente falou um pouquinho sobre eles, citou eles aqui antes e agora vai detalhar um pouco mais. Estou aqui com o primeiro, Empresa e Propriedade, Função Social e Abuso de Poder Econômico, fruto da sua dissertação, não é isso? Isso. A preocupação essencial do livro era tratar de um tema como abuso de poder econômico, que no Brasil sempre, principalmente mais recentemente, sempre foi tratado por um viés muito economicista, e a minha ideia era exatamente romper um pouco esse tratamento, ou seja, era trazer essa análise também para a ordem constitucional brasileira, que é uma ordem complexa, ou seja, como é que vamos entender um assunto tão delicado diante de uma ordem econômica que acolhe livre iniciativa por um lado, mas também valorização social do trabalho, busca da justiça social por outro. Então, a preocupação vem daí, e é claro que existe também uma grande preocupação em como se estabelecer um diálogo produtivo entre direito e economia, porque muitas vezes há determinadas abordagens que acabam colocando o direito numa posição de extrema desvantagem, quase como se o direito tivesse que incorporar todos os pressupostos epistemológicos da economia, quase como se a economia pudesse dar uma pauta certa para todo tipo de decisão jurídica, e a ideia do livro era de tentar mostrar que, sem prejuízo da importância da economia e de análises econômicas em um tema como esse, é possível também se utilizar uma série de outros raciocínios. Não é preciso se renunciar à racionalidade jurídica para também poder trabalhar com elementos econômicos. É, de certa forma, uma proposta de um diálogo, né, de uma compatibilização entre essas duas abordagens.
Seguindo, a gente tem esse outro livro, fruto da tese de doutorado. Função social da empresa, repercussões sobre a responsabilidade civil de controladores e administradores de SAs. Esse aqui é uma continuidade ou não, um tema diferente? De certa forma, sim. O tema ele é diferente, mas ele tem um fio condutor comum. Dentro dessa preocupação de como tentar entender a ordem constitucional brasileira, a ordem econômica, digo, como fazer um diálogo adequado entre direito e economia, o princípio da função social da empresa sempre exerceu sobre mim um certo fascínio, porque em princípio seria ele que tentaria dar uma certa resposta, ou seja, a gente insere solidariedade nas relações privadas, mas também com alguns cuidados, porque a gente não pode transformar um empresário num funcionário público, não se pode transformar a empresa privada numa empresa pública. Então eu peguei muitas das preocupações de fundo que estavam nesse primeiro livro, mas agora para abordar uma outra questão, aí sim a gestão das sociedades por ações, que são as macroempresas, portanto as grandes empresas, e mostrar em que medida seria possível também se ter esse diálogo num outro campo. Você continua e lança mais 2 livros. Isso. Bom, o primeiro, que é um livro meu mesmo, chama-se Direito da Concorrência, Pressupostos e Perspectivas. É um livro que concilia toda a minha bagagem, por assim dizer, pesquisando nessa área, a minha vida acadêmica em torno desse assunto, também com os 3 anos em que eu estive no CAD como conselheira. Então, ao longo desses 3 anos, eu tive uma oportunidade muito interessante de verificar em que medida uma série de reflexões teóricas que eu sempre tive são aplicáveis ou não, ou seja, a experiência prática também foi muito importante. E disso tudo surgiu, então, esse livro, que é um pouco o retrato das principais reflexões, dos principais problemas, das principais tentativas de soluções que eu acabei encontrando ao longo desses 3 anos. O segundo você organiza? O segundo eu organizo. Eu organizo em conjunto com outros 3 professores. É um livro sobre associações e é um livro que procura suprir, de certa forma, a inexistência de reflexões a esse respeito no direito brasileiro. As associações hoje elas acabam tendo uma importância muito maior do que normalmente a gente supõe e ainda existem poucas obras sobre isso. Agora, uma curiosidade, professora, como é o seu processo criativo? Que horas você escreve? Quando? A gente sabe que você trabalha bastante. Quando você escreve de dia, de noite? Se tem algum ritual específico? Eu não tenho rituais, eu tenho uma capacidade de concentração felizmente boa. Então, quando eu estou inspirada ou num processo, às vezes a inspiração vem também das cobranças e dos prazos, né, de editoras, etc. Eu sou capaz de escrever em qualquer horário, em aeroporto, avião, levo meu iPad, já acoplei um teclado, levanto e consigo, assim, esquecer do mundo à minha volta para escrever. Não tenho propriamente um ritual. Agora, o meu estilo é um estilo muito próprio. Eu normalmente coloco tudo o que vem à minha cabeça no papel. É um pouco aquela coisa, né, de tentar até descarregar e depois eu vou trabalhando o texto. Tem alguns autores que não gostam disso, que preferem primeiro trabalhar, pensar. Não é o meu processo de escrita. Eu primeiro coloco tudo no papel, mesmo que de uma forma caótica, bruta, não concatenada, e depois eu vou tentando fazer essa costura do texto. Aproveitando que a gente está falando aqui sobre livros, você é professora de Direito na UNB, Universidade de Brasília. Exato. Que livros seus alunos não deixam de ler? Olha, agora você me fez uma pergunta difícil, porque normalmente eu sempre distribuo muitos e muitos livros. Depende muito também do perfil do aluno. Eu acho que os meus alunos da pós, eles já estão acostumados com uma bibliografia muito multidisciplinar. Então, eles sabem que ao entrar no meu curso, eles terão que ler muito mais do que direito. Lerão sociologia, lerão economia, lerão uma série de outras coisas. Já em relação aos alunos de graduação, aqui eu tenho um cuidado especial porque eu tenho dado uma matéria, que é a Teoria Geral do Direito Privado, que é a matéria de introdução. E aqui é um momento muito delicado, porque é um momento que a gente está apresentando uma área do direito para o aluno. O que eu procuro fazer? Até porque existem tantos autores e tão bons, eu tento fazer uma seleção tópico por tópico de capítulos. Então, eu não trabalho com um só autor, eu trabalho com a plataforma Moodle, e aí os alunos vão recebendo indicações específicas de bibliografia para cada um dos tópicos.
é como eu resolvo até essa dificuldade de responder essa sua pergunta. É muito difícil falar em um autor só. Falando da pós-graduação, então, que você falava, de estudar várias disciplinas ao mesmo tempo. Isso ajuda o direito? Às vezes a gente percebe que o direito talvez seja uma área fechada. Isso ajuda a sair daqui, ajuda a abrir a cabeça? Qual que é a sua avaliação? Eu acho que isso ajuda muito em todos os aspectos. E principalmente nas áreas em que eu trabalho na pós, em que a gente está lidando com regulação jurídica dos mercados, independentemente de uma série de pré-compreensões fundamentais, por que o Estado existe, o que são os mercados, quais são as perspectivas de uma regulação jurídica, o que o direito pode fazer, o que o direito não pode fazer, tudo isso depende, na verdade, de uma reflexão aprofundada. Por outro lado, mesmo quando a gente já tem esse tipo de reflexão e vai analisar aí formas específicas de regulação jurídica, sempre vem a pergunta: elas são eficazes? Elas são necessárias? Elas são adequadas? Ou seja, para isso o jurista precisa sair também da sua caixinha e tentar saber como lidar com a realidade, como fazer um juízo prospectivo, como, na verdade, trabalhar com dados empíricos, como dialogar com, por exemplo, uma análise econômica, em que medida eu consigo estabelecer quais são os efeitos de uma determinada política regulatória com o instrumental econômico que eu tenho até hoje. Ou seja, se o jurista hoje não conseguir fazer esse tipo de análise, ele acaba tendo uma avaliação muito restrita de todos esses fenômenos. E o que eu acho o pior, ele acaba não conseguindo sair do comum, do senso comum. Para que realmente ele possa dar um passo adiante, me parece que a única solução, além, é claro, de ter acesso à bibliografia jurídica, não estou aqui em nenhum momento querendo desqualificá-la, né, mas também de poder dialogar com outras áreas, especialmente as ciências sociais. E a literatura entra aí? A literatura entra aí. Em vários aspectos, seja porque ela nos mostra, às vezes, dados de fenômenos de uma maneira extremamente sutil, mas que nem sempre são traduzíveis nos fatos, na observação e mesmo na empiria, seja porque também elas nos ajudam a mostrar como, de fato, vamos poder mostrar ao mundo aquilo que estamos descobrindo. Ou seja, não apenas o conteúdo, mas a forma de passar o conhecimento é muito importante. Bom, é isso, professora. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Iluminuras. Obrigada, eu que agradeço. Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras termina aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.